Mensagens do Evangelho. Como os servos do Senhor devem ser mantidos financeiramente? Alguém poderá perguntar: de que modo os servos do Senhor devem ser mantidos financeiramente? Já que eles não devem receber um salário, como serão mantidos? Mais uma vez, devemos buscar a resposta na palavra de Deus. Nela encontramos que o apóstolo Paulo e outros que serviam juntamente com ele são o exemplo de como os servos do Senhor devem efetuar seu serviço para ele. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, Filipenses capítulo 3, verso 17. Eles eram servos de Jesus Cristo e não servos de alguma seita ou divisão na igreja. Romanos capítulo 1, verso 1, Filipenses capítulo 1, verso 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 1, Judas 1, etc. Eles acreditavam que o Senhor os tinha enviado para fazer o trabalho e que se eles verdadeiramente os enviara, então ele também cuidaria deles. Quem jamais milita à sua própria custa? 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. Portanto, eles saíam em campo nada tomando dos gentios, pois confiavam que Deus iria suprir todas as suas necessidades. João capítulo 7, Filipenses capítulo 4, verso 19. Para fazer isso, é preciso que o servo tenha fé. Hudson Taylor escreveu: Nunca faltará suprimento vindo de Deus para a obra de Deus, quando ela é feita à maneira de Deus. Nos primeiros dias da igreja, havia duas maneiras pelas quais os servos do Senhor eram mantidos financeiramente. Primeiro, eles se mantinham a si mesmos trabalhando com suas próprias mãos. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele trabalhava como fabricante de tendas enquanto servia ao Senhor. Atos capítulo 18, verso 3. Ele disse aos anciãos de Éfeso: Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 34 a 35. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8 ao 9. A segunda maneira como os servos do Senhor eram mantidos era por doação dos santos que desejassem expressar sua comunhão com a obra na qual eles estavam engajados. Essas doações vinham de duas fontes: das assembleias locais, conforme Paulo disse aos Filipenses: Fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Filipenses capítulo 4, verso 14 ao 17. E de indivíduos como ele menciona aos Gálatas: O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, verso 6, Hebreus capítulo 13, verso 16, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 ao 19. Todavia, os servos do Senhor tomavam o cuidado de fazer a obra de Deus, nada tomando dos gentios. 3 João, verso 7. Os gentios aqui eram os incrédulos dentre aqueles para quem eles pregavam. Eles tinham esse cuidado para se precaver de dar ao mundo uma impressão errada de que o evangelho é algo que uma pessoa possa comprar. Cremos ainda ser este o padrão para a manutenção dos servos de Deus nos dias de hoje.